O filme De Volta para o Futuro é uma trilogia e esse filme passou nos anos 80, década de 80, 1990, e conta a história de um carro chamado DeLorean. Os mais experientes vão lembrar disso, os jovens precisa buscar na internet. O filme é até interessante, comédia e também muita ficção, que era um carro que tinha capacidade de voltar no tempo. Voltar no tempo. Então eles faziam uma fórmula lá, um jeito, e o carro conseguia ter a velocidade da luz e aparecer no passado ou no futuro. E realmente era interessante. Era como se quisesse reescrever a história de algum acontecimento numa família, como se isso fosse possível. Obviamente que ninguém consegue voltar no tempo, retroagir ou estar também no futuro ao mesmo tempo. O ser humano não tem essa capacidade, mas apenas uma pessoa de carne e osso tem capacidade de voltar no tempo e no espaço. Essa pessoa, ela é atemporal. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que o maior de todos, aquele que todo poder está em suas mãos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Senhor do tempo. Na verdade, ele estava na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali na criação, façamos, próprio Cristo estava ali. E ele, depois que ele vem de um nascimento milagroso, de uma virgem concebida, gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, ele se torna essa pessoa única, poderosa, mas ao mesmo tempo humano, da sua humanidade aqui na Terra. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, 8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, passado, está se referindo ao passado, hoje, presente e eternamente para frente, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele quiser voltar no tempo, absolutamente ninguém pode impedi-lo. Ele pode voltar, talvez não para reescrever história, porque as pessoas colhem aquilo que elas plantaram ao longo da sua vida, e alguns com questões hereditárias. Cristo, se ele quiser, ele pode quebrar um laço de maldição, uma palavra maldita no passado, uma semente jogada contra alguém, e ele entendendo que deve romper, quebrar aquela aliança no passado, ele pode fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é muito profundo, ele é atemporal. Ele não está preso ao nosso calendário, ele não está preso às leis da natureza, ele não está preso ao tempo, ele não está preso a esse pequeno planeta Terra, na imensidão que é o universo, outras galáxias, né? O universo num todo é muito grande, outras via-lácteas. O Senhor Jesus é Senhor de tudo, absolutamente tudo, Senhor da nossa vida. E eu estou me lembrando de uma passagem curiosa que está em João capítulo 8. João capítulo 8 é o capítulo de grandes verdades. Se você quiser ver verdades ali, lá fala de muitas coisas importantes. E uma delas
é um dos maiores debates que Jesus tem com os fariseus daquela época, né? Os religiosos, aqueles que a gente entende que quis atrapalhar o ministério de Jesus e que existe hoje, muito religioso, inclusive nas redes sociais, tentando ocultar a verdade das Escrituras. Muitos que creem de forma errada das coisas simples que é o Evangelho. Então, Jesus teve um embate aqui no Evangelho de João, mas no final, é interessante que no final desse embate, Jesus vai chamar aquele povo de mentiroso e que tem por pai Satanás, porque era o povo que gostava de se gabar. Nós temos por pai Abraão, e Abraão realmente ele é o pai de duas nações poderosas, na verdade três: o cristianismo, né? O judaísmo e também o islamismo. Tudo está ali ligado com Abraão, que é o pai de multidões. Deus tem uma aliança muito forte com Abraão e através dessa aliança abençoou esses povos aí. Mas é interessante no capítulo de número 8, versículo 56, Jesus já vai fechando o assunto aqui, ó. Abraão, vosso pai, já que eles estão dizendo que é filho de Abraão, exultou por ver meu dia. E olha que interessante. E viu e alegrou-se. Como que Abraão viu o meu dia, viu o Senhor e se alegrou? Se você quiser saber um pouco mais, breve eu vou soltar uma matéria, uma palavra sobre isso. Você encontra quando os anjos, ali em Gênesis 18, 19, que os anjos apareceram lá a Abraão. Eram 3 anjos, 2 descem para Sodoma e Gomorra, mais um fica. Esse anjo certamente é Jesus Cristo. Olha para você ver. Então Abraão viu Jesus nesse período ali. Obviamente que Jesus sempre existiu, só vai nascer de uma vez para valorizar e para entender a humanidade. Então Abraão viu e se alegrou-se. No 37, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Aquilo mexeu, bolou a cabeça deles, né? Cabeça dos judeus, ficaram ali meio assim, sem sentido. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí arrebentou de vez, porque Jesus ainda acrescenta, já que ele disse assim: Abraão desejou ver o meu dia. Tudo bem, poxa, nem 50 anos tem, viu Abraão, falou: não, antes que Abraão existisse, eu sou. E de fato o Senhor é. Senhor absoluto do tempo, Ele é o Senhor de tudo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro também de João não, equivoquei aqui, em Marcos, capítulo de número 9, Marcos 9, acontece algo interessante. Já estou aqui em Marcos 9, e o versículo de número 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Sempre que você me ouvir falar de Pedro, Tiago e João, são os representantes da igreja, e levou-os em particular, grave bem isso, particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele. Abriu-se uma fissura, um portal, uma porta dimensional entre a terra e os céus, né? O outro mundo
diga-se de passagem. Jesus conseguiu levar esses três. Imagina que experiência inenarrável Pedro, Tiago e João tiveram nesse espaço, nessa abertura do tempo. Por isso que Jesus ele é atemporal. E é interessante que diz assim, ó, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquejar. Ninguém poderia, era um branco que mostra o reino, né? Na verdade, é a forma com que Cristo vai vir e como a igreja estará. Isso aqui é impressionante. Então ele ficou todo resplandecente, ou seja, um brilho fora do comum, um clarão assim. E é interessante, apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso aqui. Somente quem é Senhor do tempo pode trazer para perto duas autarquias, duas pessoas importantes demais, que é Moisés e que é Elias, Moisés e Elias. Vamos lá, Moisés, o representante da lei. Lembra que Moisés representou a lei? E também Elias, o representante dos profetas. Todos são testemunhos, juntamente com Pedro, Tiago e João, e o próprio Cristo. Ali ele conseguiu juntar o tempo. Nós estamos mais de 2000 anos da existência de Jesus, mas Moisés e Elias estão muito atrás. Ele conseguiu trazer essas pessoas e, claro, existem muitas explicações sobre isso, mas é interessante que eles são representantes da lei e também dos profetas, Elias e Moisés. E diz aqui que ninguém pode questionar, conversando com Jesus Cristo. Que cena extraordinária. Dá para a gente ficar pensando como Jesus controla o tempo, como o tempo está sobre suas mãos e, ao mesmo tempo, sendo humano. Jesus Cristo é Senhor absoluto do tempo. Ele é o nosso Senhor e sempre será. Por isso que em Efésios 1, versículo 3, 4, vai falar da igreja e que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo, o Senhor já tinha os seus planos, porque o seu Filho é Senhor absoluto de tudo.